Senhor comissiona os escolhidos. Aqui está a sua filha. Não disse não. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ela estava pronta desde domingo para estar preparando, para estar pregando nesta noite. Senhor meu Deus, o mais importante é que o Senhor está sobre a vida dela. Flávia é uma mulher de oração para a honra e glória do Senhor. Desde quando chegou nessa igreja, tem se esmerado na prática diária de oração, e o Senhor honra aqueles que se colocam em condições de serem abençoados. Por isso, está aqui nas tuas mãos, a tua filha. Guarda, protege-a, ilumina-a e faz dela uma atalaia, uma pessoa que estará sendo muito usada nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença da minha mãe, que veio nos dar a honra da presença dela, para a honra e a glória do meu Senhor Jesus. Nós hoje vamos estar falando sobre insensatez. O título da mensagem hoje será: Não seja insensato, seja prudente. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias em Mateus 25, versículo 8 ao 10. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Senhor, Criador dos céus e da terra. Amado Deus e Pai, nessa hora eu me coloco como vaso nas Tuas mãos. Meu Deus, eu me coloco à Sua disposição, para que o Teu Espírito venha falar à Tua igreja. Meu Deus, não sou eu, Flávia, mas o Senhor que falará com aquele, Senhor, que te pertence. Nesse momento eu me coloco na condição, Pai, de nada, mas o Senhor é tudo na minha vida e na vida do Teu povo. Por isso, Senhor, que a Tua palavra seja entendida e que o Teu propósito alcance as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A palavra insensatez, ela quer dizer procedimento de quem não reflete antes de agir, atitude de estouvado, irreflexão, inatenção, precipitação, inconsequência, inadvertência. No dicionário, palavra sinônima de insensatez quer dizer demência, desorientação, loucura e disparate. Na Bíblia, irmãos, nós temos vários exemplos de atitudes insensatas. Mas hoje eu quero falar da maior insensatez que já ocorreu na história da humanidade. Foi a atitude de Adão e Eva, quando Deus havia entregado a sua palavra para eles e dito: colocando eles no jardim do Éden, Deus disse: de toda árvore boa comereis, mas da árvore do meio, do fruto do conhecimento e do mal, não comereis, porque se comeres, certamente morrerás. E Adão e Eva não levaram em consideração a instrução do seu Senhor. Deus caminhava com eles, falava com eles. E se nós formos perceber, Eva é a bênção do Senhor na vida de Adão. E Satanás, quando Deus abençoa os seus filhos, ele não fica satisfeito. O que a serpente fez? Começou a persuadir a Eva. E ela, num momento de insensatez, o que ela fez? Ela comeu do fruto. Não apenas ela sendo insensata, ela ainda levou Adão
a praticar a mesma obra de insensatez que ela havia praticado. Irmãos, a atitude de Adão e Eva gerou a maior consequência espiritual que já pôde acontecer na terra e nos céus. Nós já paramos para pensar, igreja, que no céu houve uma consequência seríssima dessa atitude insensata? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para se relacionar com ele como pai para filho. Deus criou o homem para desfrutar de todas as boas coisas que ele tinha para oferecer. A perfeição de Deus estava ali em Adão, quando Deus fez um ser completamente igual a ele. E Satanás, não satisfeito, veio para roubar o quê? A bênção. E o que aconteceu? O homem hoje caminha na morte. Nós caminhamos para a destruição. Nós vivemos na tristeza, na maldição. Por quê? Porque nós desobedecemos o nosso Deus. Foi tão séria a atitude deles, eles não se importando, que hoje, o que precisou acontecer? Deus precisou encarnar. Deus precisou do plano B, porque o plano A era o quê? Criar um homem à imagem e semelhança, que desfrutasse de uma vida maravilhosa e eterna. Precisou Jesus vir na terra. Ele precisou vir como homem. Ele se humilhou. Ele veio por um povo que o rejeitou, porque nem eles tinham consciência da grandeza do ato de Deus para a humanidade. Percebem que os próprios judeus, mesmo Deus tendo falado na palavra dele no Velho Testamento, eles negaram aquela fala. Por quê? Porque a humanidade hoje, ela trabalha debaixo da insensatez. Cadê a prudência nas nossas vidas, quando Deus traz a palavra dele para nós e nós simplesmente não a levamos em conta? O que aconteceu? Jesus veio como homem, sofreu, foi humilhado, foi caluniado, foi chicoteado, cuspiram na cara dele, torturaram ele. A loucura de Adão e Eva pegou um ser puro, um ser único, um ser que não era desse mundo. Por isso que a nossa mentalidade muitas vezes não consegue alcançar a grandeza desse Senhor. Por isso que os judeus o rejeitaram, porque ele era simples. Amém, igreja? E o que aconteceu? Jesus foi morto, mas não só o carregar daquela cruz, não só aquela dor física, aquela tortura, jogaram a moral daquele homem no chão, fizeram dele para ser sapateado. Aquele homem sofreu por nós, mas e as maldições que foram jogadas em cima dele? Gente, é pesado demais o que fizeram. Foi muito séria a atitude de Adão e Eva, uma atitude impensada, gerou consequências até a eternidade. O nosso Senhor, Ele nos amou tanto e ainda nos ama. Ele se entregou por nós. E nós, até hoje, o que nós temos feito? Temos rejeitado o que Deus, através do seu Espírito Santo, tem dito às igrejas. Ele veio nesse mundo, vocês creem, eu acredito, para consertar um erro, uma atitude insensata, um momento de loucura, de bobeira, destruiu todo aquele plano que Deus tinha para a humanidade. Deus antes só cuidava de uma nação, que era Israel. As outras pessoas que tinham na terra, eles eram idólatras, eles adoravam vários deuses, eles não eram servos do Deus Todo-Poderoso. Mas hoje, o tempo de hoje, nós temos Jesus. Quantas vezes Deus teve que destruir cidades? Porque Deus, antes dele ser amor, Ele é justiça. E existem leis que Deus tem que cumprir. E a justiça do Senhor, ela tem que cumprir, porque ela existe.
Deus destruiu a humanidade uma vez, sobraram-se 8 pessoas, que é a família de Noé. E nós estamos brincando, caminhando na vida, como se a palavra de Deus não fosse verdade. Nós estamos cometendo uma insensatez quando a gente não crê no que está escrito aqui. Porque o Senhor Jesus ter morrido por nós, é que a misericórdia e a paciência de Deus está se estendendo. Já era para esse mundo ter acabado. Na palavra de Deus diz que as nossas orações, a oração do justo, ela é incenso agradável ao trono do Senhor. Imagina o nosso pecado. Que odor não chega na presença do Senhor. Isso fere, meus irmãos, a santidade do nosso Deus. Isso é sério demais. Nós ainda mantemos-nos vivos na misericórdia do Senhor todas as manhãs, porque Jesus morreu por nós naquela cruz. E não fosse Ele, meus irmãos, não pense, nós não tínhamos o direito de estarmos aqui, amém? Eu quero falar na Bíblia de um grande exemplo de sensatez. Um homem que aos 85 anos de idade foi jogado na cova dos leões. Eu penso que todos aqui conhecem a história de Daniel. Daniel foi um homem pautado na palavra que ele ouviu do seu Senhor. Foi um homem sensato. Daniel, no reinado medo-persa do rei Dario, ele era um homem de confiança do rei. E não era à toa que ele era um homem de confiança do rei, não. Ele era um homem que vivia pela piedade. E geralmente, quanto mais piedosos nós formos, mais o mundo vai vir para cima de nós. Quanto mais a gente tiver amor e piedade, mais o homem vai nos odiar. Porque o ser humano, ele não gosta de pensar que alguém é superior a ele. Ou você está no lixo ou você é igual a ele. Mas alguém superior a ele, o homem persegue mesmo. E Daniel, meu irmão, quando os governadores e os príncipes do reinado medo-persa quiseram tirar ele daquele cargo dele de segundo do reinado, qual foi o decreto que eles fizeram o rei Dario? Foi uma cilada para o rei. Que a partir daquele dia, em 30 dias, o homem que se ajoelhasse e orasse para o Deus, outro Deus que não fosse o rei, que ele seria o quê? Decretada a morte nas covas dos leões. E o que aconteceu? Daniel ouviu aquele decreto e para ele, tudo bem. Ele sabia a instrução que o Senhor dele, os antepassados dele, um dia falaram para ele. O que Daniel fez? Se prostrou. E de janela aberta, porque ele podia ter fechado a janela. Mas ele se prostrou, abriu a janela e mostrou para todo mundo que ele estava sim, adorando ao Deus da vida dele. Um homem com 85 anos, meus irmãos, são 85 anos caminhando na mesma verdade, no mesmo sentimento. E o rei Dario ficou sabendo e teve que o quê? Enviar ele para as covas dos leões. E o que aconteceu? O rei Dario não dormiu de noite. Ele confiava tanto naquele homem, ele sabia que aquele homem não tinha erro, não tinha pecado. Que maldade havia naquela vida. Aquela vida era pautada para servir. Acho que ele não vivia nem para ele vivia para servir os outros mesmo. Diz que de madrugada na Bíblia, o rei Dario perdeu o sono, ficou angustiado, ficou desesperado. E Daniel foi jogado nas covas dos leões e na Bíblia diz que Deus mandou anjos que fechou a boca daqueles leões. E Daniel chegou, dormiu, na Bíblia fala, no outro dia a primeira pessoa que apareceu lá na cova foi o rei. E ele gritou, Daniel, acaso o Deus que você serve te livrou? E ele disse, viva o rei, que eu não fiz nada, eu sou inocente. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele foi honrado. Deus honrou a fidelidade dele. Deus honrou a integridade daquele homem, porque aquele homem, ele não teve uma atitude insensata. Ele poderia ter negado o Deus dele. Ele poderia ter falado, opa, em 30 dias eu não vou orar mais. Ele poderia ter mentido, ter feito coisas horrorosas, mas o que aquele homem fez? Ele continuou caminhando na verdade, naquilo que ele sabia quem era o Deus dele. E aos 85 anos de idade, aquele homem saiu vivo, glorificando o nome do Senhor, porque todo aquele reinado teve que reconhecer que
e que Ele é fiel. E é um Deus só a quem Daniel servia, que é o nosso Deus, amém? Irmãos, a insensatez ela mata, mas a prudência vivifica. Nós, igreja, nós temos sido insensatos ou prudentes. Hoje vamos aprender 4 pontos para sermos pessoas prudentes. O primeiro ponto que eu vou estar exclamando é fidelidade. Não precisa abrir a Bíblia, em casa vocês conferem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, decida ser fiel. Ser fiel vai além de tudo aquilo que a gente possa imaginar. Às vezes a gente pensa que fidelidade na igreja é só nos dízimos e nas ofertas. Não, irmão, nós temos que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque se Deus está se compadecendo de nós para que a gente tenha condição, nós temos que ajudar o crescimento da obra mesmo, amém? Mas nós temos que ser fiel, irmãos, na nossa caminhada, no nosso crescimento espiritual. Porque quantas vezes nós vamos caminhando, a gente vai crescendo, a gente vai buscando, nós vamos vindo na igreja, a palavra do Senhor vai nos curando, vai nos levantando, mas chega uma hora que a gente dá uma brechinha e o diabo vem e fala: você não está progredindo espiritualmente? E quando? E quando existe essa dúvida? Você é fiel para reconhecer? Não, eu estou sim. Eu não me comparo ao meu irmão, a minha caminhada é particular, o meu Deus é fiel, Ele me prometeu, então vou ser fiel a Ele também. Porque a gente tem que rejeitar essas investidas de Satanás na vida da gente, porque ele não quer que a gente cresça, ele não quer ver essa igreja aqui poderosa, ele quer ver a gente derrotado, porque a maior bênção que Deus nos entregou um dia foi Jesus. Ele tem inveja de Jesus para as nossas vidas. Ele nos quer tirar aquilo que o Senhor Deus nos deu. E nos deu de graça, irmão. Não tem preço. Glória a Deus. Chega um dia que o diabo fala: mas você é muito fraco. Você não consegue lutar contra mim. Eu sou mais forte que você. E quantas vezes a gente pensa: nossa, eu tenho que parar nessa caminhada. Muitas vezes isso aconteceu comigo na oração. Eu falava: eu estou estagnada, eu estou fatigada, eu não aguento mais, Senhor. Eu não dou conta, é mais forte que eu. Não é não, Senhor, não é não, igreja. Não há nada mais forte nos céus e na terra do que o nome do nosso Senhor. Não acredita nisso não. E não acredita em você também não. Acredita no Deus que habita em você, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que te tirou do monturo, Ele é aquele que te tirou do chão, do lixo, e te colocou para assentar com os príncipes em lugares celestiais, amém? Irmãos, o diabo vai tentar dizer para você que você é um fraco, você não dá conta de nada. Mas você vai provar para ele que a força que está em você, ela vem do seu Deus. Deus, irmãos, ele vai querer dizer: mas agora Deus te ama, mas Ele não está com você nesse momento. Olha, tudo que você está passando, você está sozinho. Você pecou, você errou, busca aí que tem pecado em você. Você fez algo que desagradou demais o Senhor, porque Ele está calado. Ele está quieto, mas na palavra dele diz que quando ele silencia, porque ele está trabalhando. Aleluia, igreja! Quando você sentir que você está só, é nesse momento que Deus está trabalhando na sua vida. É nessa hora que Ele vai te levantar. É nesse momento que os seus dons vão aparecer, para você poder servir a sua igreja e a humanidade, amém? Nós temos que caminhar em fidelidade com o nosso Senhor. Em todos os momentos nós temos que rejeitar o que Satanás traz nas nossas mentes, amém? Segundo ponto, nós temos que ser sinceros. Salmos, capítulo 15, versículo do 1 ao 2.
Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Irmãos, andar na verdade é andar pautado na palavra de Deus. Porque Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Andar na verdade é a gente se pautar no que Deus nos deixou ordenado aqui. Amém? Amém. É sermos pessoas confiáveis. É sermos pessoas abertas. É sermos pessoas que caminhamos, que amamos a prática da justiça. Porque nós vamos praticar a justiça a partir do momento que nós tivermos consciência do que é a justiça. Porque o mundo aí fora, ele não pratica justiça porque ele não conhece a Deus. Ele pratica obras de iniquidade. O mundo hoje, ele está transformado. O mal hoje no mundo é considerado bem. Muitas vezes a igreja está na prática da justiça e o mundo está nos considerando o quê? Loucos. O mundo está considerando a igreja o quê? Atrasada. É assim que o mundo pensa de nós, mas nós vamos continuar sinceros na nossa caminhada. Nós vamos continuar andando na verdade que Jesus um dia nos ensinou. Nós vamos contrariar as regras desse mundo aí fora. Nós vamos crer na palavra de Deus que foi revelada para a nossa vida. E nós vamos praticar a justiça, a piedade, a misericórdia, o amor ao próximo, todas as coisas que o Senhor Deus nos ensinou. E para tudo isso, existe algo que não pode faltar: um coração sincero. Você pode mostrar para o pastor, para o irmão, para a igreja, que você é um crente muito santo, mas Deus conhece o seu coração, irmão. Coloca-te na presença do Senhor, avalia o seu coração, peça para Deus um coração sincero, porque um coração sincero, ele agrada a Deus. Deus não resiste a um coração sincero, por isso que Deus não resiste à oração de uma criança, irmãos. Nós temos que ser como as crianças no coração, sinceros. Tem que ter sinceridade dentro do peito. Tem que ter a verdade, em todo custo. Nós não temos que enganar a ninguém, e muito menos a nós mesmos. Põe para fora tudo aquilo que nós somos, de ruim e de bom, e deixa Deus agir. Porque Deus, na loucura do homem, Ele justifica os sábios do mundo. Deus usa os loucos mesmo para confundir os sábios. Então, se confessa como você é para o seu Senhor. Não esconde nada, deixa tudo sair. Mas tenha um coração sincero. O terceiro ponto, irmão, integridade. Algo que tinha muito em Daniel no caráter dele. Foi um homem muito íntegro. Provérbios, capítulo 2, versículo 7. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade. Seja um homem íntegro. Íntegro nas suas ações. Íntegro com a sua família, íntegro dentro da sua igreja, nas suas relações. Tenha um caráter moldado no caráter de Cristo. Anda em integridade. Seja verdadeiro, seja justo. O que você for fazer, faça com integridade. Não deixa seu pé vacilar. Não pratique aquelas obras que o mundo pratica, não. Seja íntegro. Tenha um caráter com integridade. Há tantas coisas que no mundo comprou, paga, honra sua esposa, seus filhos. Seja um homem que caminhe, sabe, de cabeça ereta. Seja alguém que lá fora, o teu comportamento fale do amor de Jesus Cristo. Não adianta a gente carregar a Bíblia e lá fora a gente dar mau testemunho. Pega feio para a igreja, amém? Valoriza o que Jesus fez por você. Jesus te salvou, irmão. Você tem a vida eterna. Todo mundo pode duvidar.
Aonde você for, todo mundo pode olhar para você e falar, coitado, está esperando Jesus voltar? Espera, irmão. Porque é melhor esperar e não ser surpreendido do que não aguardar e depois ficar, né? Então, valorize o que o Senhor Jesus fez por você. Só o que Ele fez de ter vindo nesse mundo, de ter descido do trono dele de justiça e autoridade, já basta para que nós valorizemos o que Ele fez por nós. E a partir do momento que a gente valoriza, que a gente é íntegro, é sincero, gente, Ele faz tudo por nós. Ele nos deixa, Ele não nos deixa, irmãos, hora nenhuma. E nós sabemos disso, amém? Conserva a sua boa consciência em tudo que você for fazer. Que a sua consciência, o Espírito Santo usa ela para te dizer aonde está o seu erro, aonde está o seu acerto. Conserva a sua boa consciência. Foi deitar? Veio pensamento? O coração disparou? Opa, há algo errado em mim que precisa mudar. Dobra seu joelho, conserta com seu Senhor, para que você continue praticando a justiça e andando na verdade. O quarto ponto é orientação. Sinônimo de iluminação. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Irmãos, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, Ele o quê? Repousa sobre o nosso espírito, amém? Amém. Mas nós, irmãos, precisamos manter a presença do Senhor viva nas nossas vidas. Ora a Deus, irmão, para ser batizado no Espírito Santo, para receber os dons do Espírito Santo, para andar na autoridade desse Espírito, porque é Ele que nos levará, irmãos, à vitória. É Ele que conosco vai nos trazer o poder de sermos igreja, irmãos, que ora pelos outros e os milagres acontecem. Sem Ele nós somos crentes apagados, com Ele a nossa luz alcança multidões. Busque no trono do Senhor essa unção, ora por esse enchimento, se encha desse Espírito, busca, implora, peça a Deus, isso é um bem valoroso demais. O Espírito Santo, Ele está na terra, não para falar dele, Ele está na terra para falar de Jesus. Ouça o que o Espírito Santo tem dito às igrejas, ouça o que o Senhor está falando. Permaneça na comunhão do Espírito Santo, permaneça ceando, permaneça com seus irmãos na igreja, não vacile seus pés, irmãos. O crente que não ora, que não se enche do Espírito Santo, ele cai. Uma hora ele vem aqui, ele estranha tudo isso aqui e ele quer ir embora. Mas se você se conscientizar da importância do enchimento do Espírito Santo, a cada dia que passar, essa igreja vai brilhar mais, ela vai crescer mais, a presença do Senhor vai ser mais forte, e vamos caminhar para a salvação, lembrando que o Senhor quer nos levar à salvação. Irmãos, quando nós nascemos mortos, porque a insensatez de Adão e Eva, ela cortou a presença do Espírito Santo no nosso espírito, ele apagou o nosso espírito. Nós somos um corpo, uma alma, mas nascemos mortos. Se nós, irmãos, não tivermos Jesus e a presença do Espírito Santo, nós já estamos condenados à morte. O que Deus falou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Se comer dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Aonde que está Adão e Eva hoje? Está morto.
Percebe que a palavra de Deus, ela é simples. Se a gente entender que ela é a palavra de Deus. Assim como eu estou falando com vocês, o Senhor está falando conosco aqui. Então, Adão e Eva hoje estão onde, irmão? Está morto. Na Bíblia diz assim, que nós temos que nos encher do Espírito Santo o tempo inteiro. Irmãos, Jesus está à porta. Deus está falando, se encha. Olha o que a gente leu em versículo 25. O azeite, irmão, é o Espírito Santo. Olha o que as insensatas fizeram. Elas foram comprar o azeite. Quantas igrejas hoje estão vendendo o azeite, irmão? Tem gente indo comprar o azeite no altar, no sacrifício. Mas na Bíblia diz que esse azeite acaba. Esse azeite que nós temos que buscar, ele é de graça. Mas ele tem um preço, o preço da oração e do jejum. E esse qualquer um de nós podemos pagar, amém? É estarmos orando e jejuando e nos enchendo desse Espírito, porque é esse Espírito que confirma o que está escrito nessa palavra. Foi Ele que nos anunciou Jesus, é Ele quem nos revela o que está por vir a esse mundo, irmãos. E o Espírito Santo tem dito, prepara a igreja, Jesus está voltando. E nós temos caminhado com prudência ou com insensatez? O que a gente... Porque uma insensatez nossa gera consequências, geram sequelas drásticas na nossa caminhada espiritual. Quantas pessoas dentro da igreja cometem um ato insensato, sai da igreja falando mal do pastor? Mas a pessoa, a consequência espiritual é muito séria. Vamos nos encher desse temor. Vamos acreditar no que Deus está falando. Nós temos que nos santificar. Porque a hora que o noivo voltar, se a nossa lâmpada estiver apagada, nós vamos ficar, irmãos. Nós não vamos subir. E o Deus falou que nos últimos dias vários sinais aconteceriam. E é certo para a igreja que esses sinais estão acontecendo, amém? Então vamos aceitar esse Deus. Vamos glorificar que nós não estamos mortos mais, amém? Mas existe duas salvações, irmão. E se Jesus voltar, porque a cada segundo que passa era para Jesus ter voltado. E nós vamos subir? Porque a gente pode ser salvo depois, porque nós aceitamos esse Senhor. Mas qual é a obrigação da igreja desde a época dos apóstolos? O que eles estão aguardando? A volta de Cristo. Vamos nos encher. Vamos buscar esse Senhor, esse azeite. Não vamos negligenciar o sangue de Jesus, não, irmãos. Vamos nos preparar. Vamos nos arrepender. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar. Vamos caminhar a igreja junto para a salvação, porque Jesus está à porta. E é isso que o Espírito Santo tem trazido às igrejas. Palavra de salvação, de remissão. Amém? Não vamos viver preocupados só com esse mundo aqui, não. Não digo para vocês, negligencie sua profissão, sua família, não. Mas vamos ser íntegros. Vamos ter prudência de estarmos caminhando com o coração e a mente ligados em Cristo. O sucesso, a vitória, ela é consequência daquele que ama o Senhor. Daniel foi honrado por consequência da fidelidade e da integridade daquele homem. Jesus, ele foi honrado porque ele é Senhor. Jesus foi fiel a nós até o último instante. Ele falou, Deus, passa de mim esse cálice. Mas ele lembrou de mim e de você. Que Deus hoje dê à sua igreja ouvidos para ouvir e olhos para enxergar a grandeza do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não vamos desprezar esse sacrifício, não. Mesmo que você não entenda o que é isso, peça para Deus que Ele te ajudará. Amém? Igreja, se você hoje deseja
Santo? Vamos buscar um enchimento de Deus essa noite? Vamos nos posicionar. Vamos pedir para esse Senhor estar conosco, amém? Fica de pé, igreja. Você que anseia por essa unção, que anseia por esse poder e autoridade. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Senhor, Pai das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor esteja, meu Deus, com os Teus filhos, trazendo azeite, trazendo enchimento, Pai, tocando nas vidas que aqui estão. Ah, poderoso de Israel, eis aqui o Teu povo, que caminha contigo, Pai, rumo à Tua salvação. O Senhor, Pai, nos disse um dia que viria nos buscar. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha tocar nessas vidas, Pai. Que o Senhor venha tirar seus filhos, Pai, do engano, do sono, meu Deus. Mas que o Senhor traga, Pai, unção, presença. Espírito Santo, não nos deixe só. Não nos deixe caminhar vazios e apagados, Senhor. Seja com a Tua igreja, Pai. Seja com o Teu povo. Tenha misericórdia de nós, pois necessitamos, Deus Senhor. Em nome de Jesus. Amém.